Olá, no programa Elite Parlamentar de hoje conversaremos com o deputado Eduardo Ciarra, do Democratas do Paraná. Ele está em seu segundo mandato e atualmente preside a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. O deputado também presidiu a Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura Nacional, sendo hoje um dos parlamentares mais influentes nesse setor. Comigo hoje aqui nessa entrevista, o jornalista Gabriel Garcia. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Vamos à nossa primeira pergunta. O antigo PFL, em 1986, elegeu mais de 100 deputados. Hoje, o Democratas, sucessor do PFL, tem metade disso. O senhor não acha que esse esquema de corrupção revelado recentemente envolvendo o governador Arruda, que é filiado ao partido, isso não contribui ainda mais para enfraquecer o partido e aumentar essa perda de terreno? Ou então o PFL hoje, Democratas, que chegou a eleger 104 deputados federais e hoje tem 58, ele esvaziou em função de que nós deixamos o poder. Nós perdemos em quantidade, mas não perdemos em qualidade. É um partido atuante e que tem se mostrado em todos esses casos de corrupção no Brasil, um partido firme e com postura de defesa de posturas éticas, e nós não vamos, de forma nenhuma, nos omitir nessa questão do governador Arruda. O Distrito Federal é um problema no partido, sério, grave, e nós estamos tomando as medidas para um processo disciplinar encaminhar a expulsão do governador Arruda, que deve acontecer nesta sexta-feira com a votação do seu processo de expulsão. O partido quer demonstrar que é diferente dos outros, que não vai compactuar com esses atos que mancham a política brasileira. Deputado, por falar nisso, o partido está dividido, de certa forma, sobre a expulsão do governador Arruda, e isso muito porque ele ameaçou ali a divulgar nome de supostos integrantes do partido que estariam envolvidos. Até que ponto o senhor acha que isso pode influenciar na decisão da executiva? Eu acho que não terá influência, até porque eu participei da reunião onde supostamente se foi colocada essa questão. Em momento nenhum entendi que o governador Arruda fez alguma ameaça, ele estava preocupado com a situação e não vai influenciar na decisão, que será uma decisão soberana da maioria do partido, e eu tenho convicção que politicamente o julgamento que será feito será pela expulsão do governador Arruda, mediante os fatos que são públicos e que chocaram toda a população brasileira. E o nosso partido vai dar a volta por cima. Ele vai mostrar para a sociedade que, sendo diferente, ele tem condições de ocupar um espaço importante na política brasileira e, quem sabe, no mínimo, a gente, num processo da próxima eleição, aumentar ainda mais a nossa bancada. E com relação ao vice-governador Paulo Otávio, como é que fica a situação dele no partido? Fala-se que ele não seria expulso e que seria o candidato à sucessão aqui no Distrito Federal. Isso não está pré-determinado. Não existe, até o momento, nenhum fato que coloque o vice-governador Paulo Otávio à frente de uma situação comprovada de atos de corrupção. Não existe nenhum pedido no partido, nenhum filiado solicitou expulsão e nenhum fato que, por exemplo, como foi exposto de um vídeo da participação do governador Arruda, no caso do vice-governador Paulo Otávio não tem nada. Então esse processo não passou no partido. Se houver qualquer questão que enseje um processo de análise, um processo disciplinar, no momento oportuno isso vai aparecer no partido. Nós não vamos nos furtar de discutir este ou qualquer outro caso que venha a acontecer. E com relação a essa questão do que o partido vai fazer futuramente nos estados, recentemente saiu aí na imprensa que o partido quer retomar terreno lançando nomes aí aos governos estaduais. Para 2010, o que será primordial para o partido? Eleger mais governadores, tentar eleger mais governadores ou mais parlamentares? Os dois. Nós temos aí alguns estados com grande chance de eleger governadores, como na Bahia, o governador Paulo Souto, como Sergipe, o ex-governador João Alves. Nós temos a possibilidade da Cátia Abreu no Tocantins. Nós temos, com toda certeza, em Santa Catarina, grande chance do senador Raimundo Colombo. Temos outros quadros importantes do partido que vão disputar eleições majoritárias. O Senado e a Câmara Federal, nós já estamos montando chapas fortes nos estados para poder chegar aqui em Brasília,
né? No caso do Senado, manter uma boa base como tem hoje, e na Câmara, se possível, inclusive aumentar o quadro que nós temos hoje. Deputado, desde 2005 ali com o mensalão, a oposição tem batido no discurso da ética ali. O governo foi antiético e tal. Agora acontecem dois fatos contra a oposição, que um é a questão do governador Arruda e a outra é a questão do próprio Eduardo Azeredo, do senador, quando ele foi eleito ali governador de Minas Gerais. Como que esses dois fatos, tiram o discurso da ética da oposição? Se tiram? Eu entendo que as respostas têm que ser dadas. Nós vamos dar a resposta no caso do governador Arruda e o partido terá mantido a sua coerência na postura que defendemos da ética, na política. No caso de Minas Gerais, no caso do senador Azeredo, é um processo que está em curso, inclusive no Supremo Tribunal Federal, e ele tem se defendido e nós temos, enfim, a convicção que o PSDB, se tiver algo que venha a trazer à tona fatos mais graves em relação ao senador Azeredo, o PSDB deve se manifestar também. Por quê? Porque o PSDB caminha na candidatura majoritária a presidente da República para uma discussão que não pode abrir mão da postura ética também. O senhor acha que esse escândalo envolvendo o governador Arruda, ele cria algum problema para a aliança PSDB-DEM? Não acredito, porque nós estamos demonstrando claramente que o partido tem atitude. Então, o PSDB, que é o nosso parceiro para a eleição de 2010, nós não temos candidato em 2010 a presidente da República, teremos sim em 2014, mas em 2010 não temos, e por isso nós estamos nesta aliança, e esta aliança ela tem bases de longa data, né, e nós queremos manifestar claramente que o partido não teme a opinião pública no que diz respeito à questão da ética. A atitude que nós vamos tomar vai garantir que a gente tenha o mesmo discurso durante a próxima campanha eleitoral. Fechamos esse bloco e voltamos em seguida.